Olá, pessoal. Meu nome é Maria Beatriz, eu sou professora de literatura e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre intertextualidade. Esse que é aí um recurso do campo da área da literatura e que é muito utilizado, né? Tanto no vestibular quanto Enem, entre outros aí concursos mundo afora, tá? Primeiro, antes de mais nada, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é intertextualidade. É o diálogo que ocorre quando um texto faz referência, essa pode ocorrer de forma explícita ou implícita, a outro texto já existente, seja a nível de conteúdo ou forma. Ou seja, né, essa referência aí que um texto novo vai fazer a um texto antigo, ela pode ser bem visível ou pode estar implícita ali no texto, né? Pode ser subentendida. E ela pode se referir tanto ao conteúdo da obra quanto à estrutura, né? A parte estrutural. Pode ser uma referência a um título, pode ser uma referência ao conteúdo completo. Essa referência, ela pode ocorrer aí de diversas formas. E é sobre isso que a gente vai ver aqui agora, quando eu for falar aqui sobre os tipos de intertextualidade, tá? Porque a intertextualidade tem aí vários níveis, tá? Vários tipos. Um deles é a paródia. Eu sei que muitos de vocês já devem conhecer a paródia, né? Principalmente porque hoje em dia esse recurso aí, essa forma de intertextualidade é muito difundida. Então a gente vai ver muitas músicas que são paródias, videoclipes que estão disponíveis no YouTube, que são paródia, tá? Mas ela pode acontecer aí em vários outros setores. A gente tem também paródia na literatura, tá? E um dos canais aqui que a gente vai encontrar muito a paródia, que é muito famoso aqui no Brasil, é o Porta dos Fundos, que faz paródia aí sobre tudo o que a gente imaginar. Mas o que de fato é a paródia, né? A paródia, ela realiza uma apropriação de uma determinada obra, porém subverte o texto anterior por meio da ironia, da crítica e do humor. Então a paródia, ela sempre vai se utilizar desses três recursos aí, tá? Principalmente da questão do humor. Ela vai fazer, né? A paródia já tem essa premissa do humor. Ela vai fazer como se fosse uma releitura, se utilizando do humor. Aí ela pode ter um cunho crítico, pode ter um cunho irônico também. A gente tem aí quadros em programas que fazem paródia, né? A gente pode ter também algum espaço dentro da área do jornalismo que realize também esse tipo de intertextualidade, tá? Aqui ao lado eu botei uma imagem onde a gente vê uma paródia um pouquinho diferente, né? A gente tem em cima aí a primeira imagem, ela vai ser sobre a última ceia que Jesus Cristo teve com os 12 apóstolos, e embaixo é uma paródia aí sobre a última ceia que o Batman tem ali com os vilões, né? Os vilões que ele enfrenta. Então, isso também, essa relação aí também que vocês estão vendo na tela, também estabelece uma paródia, tá? Aqui a gente tem outro tipo de intertextualidade, que é a paráfrase. Eu não sei se você já viu alguém comentando assim, parafraseando fulano de tal. Esse parafraseando, ele não surge ao acaso, tá? Porque parafrasear é como se você pegasse outras palavras para se referir a algo que alguém disse, algum texto que alguém escreveu, alguma coisa que você ouviu, tá? Você vai falar a mesma coisa, só que com outras palavras. Então, o que se refere ali à paráfrase, né? Ao parafrasearmos um texto, estamos atribuindo-lhe uma nova roupagem discursiva, embora mantendo a mesma ideia do texto original. Então, a gente vai pegar alguma coisa que já existe
e vai reescrever com outras palavras aquela mesmíssima coisa. Isso é parafrasear. Olha aqui, ó. Em cima, eu botei aqui um exemplo, né? Em cima a gente tem a famosa canção do exílio aí de Gonçalves Dias, que diz o seguinte: esse trecho é muitíssimo famoso, eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar, né? Ele diz o seguinte: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E embaixo, na paráfrase que foi feita aí por Carlos Drummond de Andrade, que também é um monstro aí da literatura, ele faz o seguinte, né, para parafrasear aí o Gonçalves Dias. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canto sabiá. Então ele disse exatamente, né? Ele fez aí uma reescrita, uma releitura, ele atribuiu uma nova roupagem ao texto do Gonçalves Dias. Isso é paráfrase, tá, gente? Coisinha simples. Eu mesma já me utilizei muito aí em alguns textos científicos, alguns artigos que eu produzi. É muito comum, principalmente dentro da área aí da universidade, né? Outra coisa que também é muito comum aí para quem trabalha produzindo artigos, monografia, esse tipo de coisa, né? Que é bem comum a área da universidade, a área acadêmica no geral, é a citação. A citação nada mais é do que a transcrição direta de um fragmento de texto ou de alguma fala de alguém, né? Que é marcada por aspas e geralmente é acompanhada do nome do autor. Olha aqui ao lado um exemplo. Quero deixar aqui minha gratidão aos mestres que, através de seus livros, permitiram repetir as boas doutrinas, ainda quando não lhes sigo as pegadas. Permanece o meu preito de reconhecimento. Quem escreveu isso, né? Tá tudo entre aspas, como vocês estão vendo, porque é uma citação direta, né? Veio da fala de alguém ou do texto de alguém. E quem escreveu isso, o autor dessa frase, né? Desse trecho, é o Bechara, que está ali situado em 2001, que é uma publicação dele, tá na página 17. Então, geralmente as citações elas vêm dessa forma aí, tá? Outro tipo aqui também de intertextualidade que é bem comum hoje em dia e que é muito recente também, né? Não é que é recente, porque isso já existia, mas a questão é que este termo, junto com o nosso conhecimento sobre isso, é recente, que é o crossover, né? Que nada mais é do que a aparição ou reunião de personagens que pertenciam a universos fictícios distintos. Não só distintos, como eles podem também ser de universos, do mesmo universo, só que eles não conversarem entre si. E aí você vai ver essa reunião ou aparição em algum desenho, filme, anime, o que quer que seja. Eu botei aqui ao lado um exemplo disso, né? Que é bem famoso, esse crossover aqui. Tem vários que são muito famosos, mas eu botei esse aqui porque eu acho que todo mundo conhece os Simpsons, né? E aí, nos Simpsons, teve um episódio em que a família da Pesada aparece, tá? E aí a gente vai ver esse crossover aí entre dois grandes desenhos, né, da TV, que é os Simpsons e a família da Pesada. E aí a gente tem a intertextualidade, a forma de intertextualidade que a gente vai comumente mais ver aí nas provas, nos concursos, nos vestibulares, Enem, que é o que eu havia dito antes, né? Que agora é muito cobrado. Que é a epígrafe. O que é a epígrafe? É o fragmento ali do título ou citação de outra obra, né?
que tem ali com a obra que a evoca, ou a obra que fez essa retirada ali do fragmento, alguma relação que pode ser direta, que pode ser indireta ou subentendida. Aí eu botei aqui uns exemplos, tá, disso, né, dessa epígrafe. A gente tem aí diversos exemplos, mas eu quis ressaltar esses dois aqui porque são muito interessantes e são discussões bem atuais. Aqui eu botei em primeiro, né, o livro aí, Um Estudo em Vermelho, do Sir Arthur Conan Doyle, que tem aí o Sherlock Holmes como protagonista central do livro, né, que é o detetive mais famoso de todo o universo, né, o detetive mais famoso de todos os tempos e de todo o universo. E aí ele escreveu lá sobre o Sherlock, mas ele não atribui a Sherlock nenhuma parente que seja ali, no caso, uma irmã, né, que seja mulher. Na verdade, o Sherlock tem um irmão que é um homem, na verdade, né? E aí, já cá ao lado, a gente vai ter uma escritora que é mais atual, tá? Que o Sir Arthur é um pouco mais. Não que ele seja antigão, mas ele é antigo, tá? É um escritor mais clássico. E aqui a gente já vai ter uma escritora mais atual, né? Uma escritora contemporânea, que é a Nancy Springer, que ela vai escrever aí, ela vai fazer essa epígrafe, né? Ela vai escrever um livro de autoria dela com uma personagem que ela criou baseado aí nas histórias do Sir Arthur Conan Doyle, né? Que é a irmã fictícia também de Sherlock Holmes, tá? Que cá no universo do Sir Arthur Conan Doyle não existe, mas ela fez aí ela criou, né, e fez a releitura dela desse grande clássico, tá? Que é a Enola Holmes, no caso, esqueci de dizer isso. Enfim, então isso aqui basicamente é uma epígrafe, quando você pega uma obra original e a partir dessa obra você cria outra coisa ali por cima, né? E usa a obra original como inspiração, tirando ali elementos desta obra, mas que não seja uma cópia, né? Uma cópia fidedigna da obra. Tanto que cá no livro da Nancy, o Sherlock, ele existe, porém ele é um personagem secundário, né? Enfim, a gente tem aqui outro exemplo também, que se trata basicamente da mesma questão lá do Sherlock, que é o Dom Casmurro, que é o livro original, né, do Machado de Assis, onde a gente vai ter ali a personagem Capitu, que é uma das protagonistas, tá? E a partir disso, a Ana Maria Machado vai utilizar essa personagem para poder criar uma nova forma aí, uma nova leitura dessa história, né? Onde ela vai contar ali, ela não cria uma nova personagem, né? A Capitu, no caso, ela existe no livro da Ana Maria Machado, só que ela vai ali aparecer dentro de uma outra perspectiva, tá? E aí ela vai contar, a partir da perspectiva da Capitu, a história que se sucedeu, né, no caso. E essa história vai ser contada ali através de uma outra personagem, que é a personagem principal ali do livro, que é a Bia, tá? Isso aí, basicamente, é a intertextualidade que a epígrafe faz, né? Que é a mais comum, como eu disse ali para vocês, que é a que vai aparecer mais aí nas provas afora, tá? Por hoje é só. Eu acho que é um assunto bem facinho de se entender, mas que aparece bastante e por isso, como é pertinente, eu trouxe aí para vocês. Muito obrigada e até a próxima aula.